amigos e amigas de Rede Turf na TV. Estamos aqui hoje com o nosso programa de número 180 e nele abordaremos uma reportagem especial sobre o Desafio dos Campeões. Realmente um momento inesquecível para quem esteve no Rio Grande do Sul e para quem pôde acompanhar pelo menos pela TV. Momentos brilhantes. Recebi há pouco a repercussão do Marcos Gison, dizendo que entre o Facebook e o Twitter, quase 60 milhões de acesso. Negócio realmente espetacular, o mundo inteiro participando disso. Teremos também um comentário dos principais pares do Rio e de São Paulo. São Paulo tivemos apenas a prova especial Ciro Frade, além de notícias, informações, debates, enfim, tudo aquilo a que vocês estão acostumados a curtir. Está tudo prontinho e já já a gente entra em cena. Vamos começar pela reportagem especial Desafio dos Campeões. Bem, estou aqui com o meu amigo Antônio César Leal, amigo de longa data e, mais do que tudo, um turfista de longa data. De longa data. E a gente assistiu ao desafio entre Ricardo e Beise. Que coisa bonita, hein? Faro, há muito tempo o turfista não tinha oportunidade de assistir a um espetáculo patrocinado pelo Rio Grande do Sul ou por qualquer outro hipódromo no Brasil. Esse espetáculo foi o único no mundo, embora se trate dos dois maiores ganhadores da história do turf. Mas o Rio Grande do Sul está de parabéns, o Jockey Clube do Rio Grande do Sul, o Estado, seus dirigentes, seus diretores, pela excelente e bonita iniciativa. Conseguiram reunir os dois maiores jockeys, maiores vencedores no turf mundial. O engraçado, Leal, é que o confronto nasceu praticamente de uma ideia vaga. E de quem foi essa excelente ideia? Na verdade, foi do jornalista Marcos Gison, que é o dono do Jornal do Turf. Ele um dia, durante as corridas no Cristal, perguntou ao presidente: presidente, por que a gente não promove um desafio aqui no Cristal entre o Beise e o Ricardo? No mínimo ele disse que você devia estar bêbado ou maluco, alguma coisa. Foi exatamente o que ele disse. Você andou bebendo, Rizão? O que me conta, você gosta de refrigerante. Mas não, ele não estava bebendo. Mas como o Vecchio é aberto a qualquer tipo de ideia, ele disse: toca para frente. Acho que ele não acreditava muito que fosse dar em nada, não. É difícil a pessoa acreditar numa ideia dessa, ainda mais. Mas olha, nesse toca para frente, reunindo os dois maiores ganhadores do mundo, é uma ideia realmente meio maluca, mas graças a Deus deu tudo certo. Foi uma festa bonita, linda. E não tem, assim, eu que assisti a festa, gostaria de estar presente, porque foi um evento muito bonito, bonito de se ver, e mais bonito seria ainda estar lá presente. É verdade, mas a gente se sente presente acompanhando tudo hoje com esse advento fantástico, a televisão, né? E uma coisa que ele, quando mexeu com o Rizon também se viu mordido dentro dos brios dele. Perfeito. E correu atrás, foi atrás do agente do TJ Pereira. Foi atrás do agente do TJ Pereira e dali nasceu tudo. O Beise é altamente receptivo, uma figura simpaticíssima, conforme mostrou lá, e o Ricardo a gente já conhece, não precisa dizer mais nada. Conhecemos, o Beise realmente mostrou que é uma pessoa tranquila, uma pessoa bem receptiva, ele aceita qualquer conversa, qualquer assunto, não fugiu de entrevista, não fugiu de nada. Sabe como é que o presidente José Vecchio Filho catalogou essa iniciativa? Ele disse que, na verdade, foi uma ideia de um jornalista maluco. Não tem dúvida. Apoiado por dirigentes insanos e com a conivência de dois jockeys doidos. Pois é, então os dois jockeys doidos resolveram aceitar a insanidade de um, a maluquice de outro e toparam o desafio. Olha, e foi um negócio belíssimo. E esse dia 18 de setembro de 2014 vai ficar eternizado. Vai ficar na história do turf, não do Rio Grande do Sul, não do Brasil, mas no turf mundial. Uma data marcante. Olha, o Beise, jamais será esquecido. A gente que conhecia do Ricardo, a gente conhece tudo, né? Mas o Beise, que a gente conhece bem menos, a impressão foi magnífica.
Primeiro, é um baita de um profissional como é o Ricardo. São dois excelentes profissionais. Um não deixa a desejar o outro. São dois. Você sabe o que aconteceu? Um chegou lá, o Beise, quando chegou lá, primeira coisa que ele fez, matinal, galopar os cavalos que ia montar. Isso ele deve ter aprendido com o Ricardo. O Ricardo deve ter feito isso. Nada, isso ele sabe tudo. Mas o Ricardo também não fica atrás. O Ricardo deve ter corrido atrás, deve ter feito. O Ricardo chegou um dia depois. Então o Beise foi nos 2 dias que pôde ir ao matinal, ele foi. O Ricardo pode ter chegado um dia depois, mas ele já um dia antes, já sabendo o que queria fazer. Lógico, ele já conhece. Apesar das montarias terem sido sorteadas. Né? As montarias foram sorteadas e o Ricardo já conhece o Cristal. Exato. O Beise não. A vantagem do Ricardo, ele conheceu o hipódromo, conhecer a pista. É verdade. E aí, com isso tudo, o que aconteceu? Nós tivemos a postura muito interessante, tanto do Ricardo quanto do Beise no antes. E um belo dia, uma bela hora, todos os jockeys do Cristal tiveram reunidos. Perfeito. Com o Ricardo e com o Beise. E o que eles falaram? O Ricardo e o Beise, eles resolveram falar por cerca de 1 hora com os jockeys atuantes no Cristal. Fizeram uma palestra, os dois juntos fizeram uma palestra. Não, um bate-papo. Um bate-papo. Num espaço chamado Varanda de Cristal. E foi um papo regado a sucos, frutas, cereais, iogurtes naturais, falando sobre preparação mental e física, estratégia de corrida e o turf no mundo. No final desse papo, todos os jockeys receberam camisetas autografadas pelos dois. Realmente tem que tirar o chapéu para essa organização. Realmente, a Ricardo, a Beise, não tem o que falar. Eu gostaria de estar presente, como eu disse. Os páreos do desafio, vamos falar sobre os páreos? Vamos falar sobre os páreos. Bem, tudo começou no 4º páreo, quando o Beise montava a grande favorita, no caso, a Chamba Dance. E não deu mole, não. Deu mole. O Ricardo bem que tentou, né? Ele largou com a rabanada na frente. Ele tentou, surpreendeu o Beise, colocou a rabanada na frente, né? E vamos ver o que vai dar. Mas o Beise já juntou, deixou colar no Ricardo. Na reta ele esperou mais um pouquinho, puxou o chicote para cá, deixou andar. Você reparou um detalhe, Léo? Você reparou um detalhe? Alguém já deve ter dado a ele a dica, olha, no Cristal, na reta vem por fora que é o terreno melhor. Ele não pensou 2 vezes. Foi meio de raio, o Ricardo foi junto com ele, mas quando ele... Eu não sei se disseram isso a ele, mas se não, a percepção dele foi fantástica. Mais um motivo para ele ser um dos maiores ganhadores, né, do mundo. E ganhou com a Chamba Dance, que é uma Calidance estrelada por Romarinho, criação e propriedade do Aras Félix de Carvalho. E aí meteu uma vantagem sobre o Ricardo no desafio. Até porque o Ricardo foi terceiro. A diferença, eu não sei como é que foi a contagem. A contagem final foi 37 a 36. Entre o primeiro colocado, o segundo colocado, o primeiro 10 pontos. E aí meteu os 10 pontos do Beise. No segundo páreo, que foi o 5º do programa, ganhou Rugendas, com o Erenilton Lima, que é um jockey local. Tradicional, é um jockey antigo. 58 anos, conhece tudo do Rio Grande do Sul, da pista, do hipódromo. E ele ganhou do Ricardo, um final puxado com o Ricardo. O Ricardo montava Ever King e o Erenilton Lima levou vantagem. Ele conhece a pista, sabia da intenção do Ricardo, que era correr na frente, ele não deixou o Ricardo correr na frente, encostou ali, brigou até a reta e no finalzinho meio corpo, um corpo no máximo. Rugendas, que é um filho de Eijuri Morena Boa, por Norrite, criação da TBS, propriedade do Studio Kid. Sabe de quem é o Studio Kid? Não sei de quem é o Studio Kid, não. É do Ailton Barnaski. Do professor Ailton Barnaski. Parabéns, Barnaski, pela sua transmissão. Muito bonito. Deu um show de transmissão. Com plena consciência do que estava acontecendo, inclusive conclamando o público, que aliás... Isso aí foi fundamental. Olha, nunca o Cristal teve tanta publicidade em torno de um evento turfístico. Foram frontlines. Para o turf, para a pista. As ruas de Porto Alegre ficaram lotadas de publicidade em torno do evento. Aplausos, pedindo tudo. Parabéns aí. E o hipódromo estava cheio? Muito cheio o hipódromo. O público comparece, né? Quando o espetáculo é bem feito, é bem organizado, o público comparece. Não, tem que haver um bom espetáculo
e um bom marketing, porque não adianta você fazer uma grande festa, isso eu aprendi com o Roberto Marinho, não adianta você fazer uma festa... Se você não tiver o que apresentar na festa. Não, se você não convidar as pessoas, Sim. como é que as pessoas vão saber que tem uma festa? Você tem que convidar, tem que fazer uma divulgação boa, e isso eles também capricharam nessa parte de divulgação. Bem, Léo, no 6º páreo, que foi o terceiro do desafio, o Base ganhou de novo. E ali começou a deixar em dúvida. Será que o Ricardinho ainda ganha, faltando 2 páreos? 2 vitórias do Base em 3 páreos, ele ganhou com From Tokyo City. E foi uma vitória linda. Ele correu o cavalinho dele onde tinha que correr. E... Ele correu antepenúltimo, cavalo. Então, o cavalo From Tokyo City, ele normalmente corre lá atrás. Ele corre para uma atropelada. O Ricardo a gente já conhece, né? Ele tem cosquinha na mão, ele larga e procura logo as primeiras colocações. Quem tiver cavalo que corra atrás dele. É verdade? É verdade. E o From Tokyo City é um Red Runner energizada por No Heights, criação do Aras Palmeirini, propriedade do estúdio General e Cabo Velho. General e Cabo Velho. Cabo Velho. Ganhou por uma paleta. A segunda colocação foi do Archip, justamente a montaria do Ricardo. Ou seja, até ali, 3 páreos, 2 vitórias do nosso simpaticíssimo Base e o Ricardinho fazendo 2 segundos lugares, com Ever King e com Warship. Aí fomos para o 7º páreo. E no 7º páreo, quem ganhou foi o HF Santos. Mais uma minhoca da terra. Mais um joquezinho da terra, um joque da terra, joque tradicional. Também um senhor. Um senhor. E ele ganhou com Flight at Night, filho de Shiroko e Flight Phoenix. É uma potranca de 3 anos, por Choctaw Ridge, criação do estúdio São Francisco da Sá. Está ali, a Tony Ribeiro Pinto até lá brilhando. Até lá tá brilhando. E propriedade do Aras Monte Athos. E ele ganhou para cima de quem? Do Ricardo. Ricardo Montoso sai fora. E era o grande favorito do páreo, sai fora. Mas não saiu, ganhou uma pole de 22,30 para a alegria do Joemil, né? O Joemil. O Joemil faria a festa. O Joemil só jogou fora do Ricardo Base. Do Joemil, gente, eu conheço o Joemil. O Joemil você já conhece. É o Joemil, né? É o Joemil, é isso aí. Bem, então nessa altura, 2 vitórias do Base, nenhuma do Ricardo, mas o Ricardo cheio de segundo na parada, né? Até porque foi o 3º segundo em 4 pares do desafio. Aí vem o último par. A única chance que o Ricardo tinha era ganhar e o Base não entrar 3º. Vê que situação madrasta. O Base, aquela fera que a gente conhece. Primeiro detalhe para complicar mais ainda. O páreo que tinha 6, o cavalo do Base, que era o Shandy Dance, não foi apresentado. Ele foi retirado. O cavalo foi retirado. Ou seja, o páreo ficou apenas com 5. E ele não podia entrar 3º. Até 3º ele ganha. Ficou mais fácil não entrar 3º, teoricamente. Teoricamente, né? Daria mais Ele montou e foi montar o Rodin, número 1. Muito bem, e o Rodin largou e procurou a carreira. No final, vitória do Rei do Tango. Rei do Tango, o time foi com o nosso rei Jorge Ricardo, né? Nidal e pintura desejada por Notation, criação do Aras Santa Amélia, propriedade do estúdio Duplo Ouro. Sabe de quem é o estúdio Duplo Ouro, Léo? Não. É do Ricardo Felizola, que é o vice-presidente. Vice-presidente do Jockey Club. Parabéns também ao vice-presidente. Um vice-presidente que programou para o Ricardo e para toda a turma um jantar na casa dele, na véspera do evento. E que espetáculo. Então ele está... os deuses do turf sorriram para o evento, porque deu tudo certo de fato. Realmente foi fantástica a iniciativa. E com essa vitória, o Base entrou onde? Quarto. É Ricardo campeão. O Ricardo realmente é um predestinado. É um predestinado. É verdade. Ele realmente... E eu farei salientar a vibração do Ricardo quando ganhou o páreo. Coisa espetacular, ele parecia um garoto, ganhando o primeiro páreo dele. Mas você já viu que o Ricardo não envelhece, cara? Ele tem que contar pra gente como qual é a dieta, qual é a receita, eu não sei o que ele faz. Escrever um livro, tem que contar para os outros também, né? Esse rapaz é fora de série, o carisma dele é uma coisa realmente indescritível. Não tem que falar de Ricardo, mas tudo já foi dito, de Jorge Ricardo. E a cerimônia de finalização do evento também foi grandiosa, porque contou com a presença
dos Cavaleiros da Paz. Sabe o que são os Cavaleiros da Paz? Você conhece, né? Sim, eu conheço, Faro. Os Cavaleiros da Paz, isso é um grupo de gaúchos, né? Que eles têm no Rio Grande do Sul, o Centro de Tradição Gaúcha. E a divulgação deles, desse Cavaleiro da Paz, é divulgar a cultura, a culinária, tudo que se refere ao Rio Grande do Sul. A música, a indumentária. Tudo. E divulgando isso em todos os países. E eles fazem isso cavalgando. Eles fazem isso cavalgando. Que cavalo é aquele, você sabe? Não? Aquilo, alguns que são quarto de milha e outros são da raça crioula. Ah, perfeito. Muito bonitos os cavalos. Muito bonito. E eles são considerados no Rio Grande do Sul embaixadores da tradição gaúcha. Eles já cruzaram a América do Sul de leste a oeste, fizeram 3.000 quilômetros de cavalo em 76 dias. Isso é uma coisa bonita de se ver. É uma indumentária diferente e o hino rio-grandense foi tocado. E olha que isso em qualquer evento que eles participam, ou que eles são, ou eles mesmos promovem, o hino do Rio Grande do Sul é fundamental. Eles não tocam em alguns eventos o hino do Rio Grande do Sul primeiro que o hino do Brasil. É isso aí. E fizeram essa cerimônia, foram uma performance dos Cavaleiros da Paz, muito simpática. Eles aceleravam o cavalo, voltavam, enfim, uma exibição bonita. E isso foi antecedendo a cerimônia de entrega dos prêmios. Aquela demonstração que eles fizeram, é um cavalo, aquele como eles chamam de corrida, né? De cavalo de trabalho, para cercar os animais, cercar o gado. Isso. Então eles deram a demonstração ali, como é o trabalho do gaúcho. Como diria o Guilherme ali, o objetivo é tocar gado. Tocar gado. Muito mal colocar, mas tocar gado. É tocar o gado. Tocar o gado. Isso, é isso aí. Mas, e tem uma frase que foi dita até pela menina que apresentou os Cavaleiros da Paz, dizendo o seguinte: os sonhos são os mesmos são os cavaleiros e seus arreios, mas agora levam violões e não canhões. Exato. E canções de amor em lugar de hinos de guerra. As trilhas são as mesmas do passado, mas agora o vento é de paz, o tempo de amor. Exato. Inclusive, muito bacana, muito interessante. O Rio Grande do Sul foi palco de inúmeras guerras, né? Farroupilha e outras que agora foge o nome. Gaúcho é aguerrido. Gaúcho é aguerrido, ele não foge da... Sabe qual foi a última caminhada dos Cavaleiros da Paz? Eu falo, não tenho certeza não, mas acho que foi na África, não? Na Mongólia. A Mongólia é o país que guarda os últimos cavalos selvagens do planeta. Perfeito. Eles fizeram na África do Sul também. Foram a vários lugares e o presidente, caindo das nuvens, deu uma mensagem depois do par: eu poderia morrer agora, pois já viu que tinha que ver em matéria de TUF. Coisa linda. Estava nas nuvens, não? Ele tava. Nosso Zé Veco estava... Será que ele já posou? Não sei, acho que ainda não deu tempo de aterrissar, não. Presidente, parabéns mais uma vez, presidente. É isso aí, um show. E esse trabalho todo, o departamento de marketing do Jockey Clube do Rio Grande do Sul conseguiu patrocínio com a Secretaria Estadual de Esporte, que arcou com todas as despesas de hospedagem dos dois no Hotel Sheraton. Hotel você conhece? O Hotel Sheraton é tradicional. E deu aos desafiantes status de convidados oficiais do estado do Rio Grande do Sul. Beise e Ricardo deram várias entrevistas para jornais e também para TVs do sul do país. Enfim, foram tratados como personalidades que de fato são. São personalidades. E o final, na cerimônia, a fala do Ricardo também comovente. O Faro, aquilo eu ouvi e eu chorei, eu fiquei emocionado. O Ricardo também. Ele lembrou do pai dele, falou do pai dele, foi lá onde o pai dele começou e quis o destino que o Ricardo ganhasse o desafio dos campeões na terra onde o pai dele começou. E eu não tenho dúvida que o Ricardão, lá de onde estiver, ele não deixou o Beise entrar naquele terceiro. Não, com certeza não, ele segurou daqui para ali, a mãozinha do Ricardo. Beise, quarto vai bem, você perde por um ponto, fez bonito, mas deixa o Jorge ganhar. Inclusive, no final do páreo, o Ricardo levantou, deu uma olhadinha para trás e vibrou, né? Tem que vibrar, né? Por mais frio. Ele olhou, ele tá em quarto, aí eu paro. Eu vou pra galera. Eu vou pra galera. É isso aí. Mais uma vez,
a turma toda do Rio Grande do Sul, a toda a diretoria, parabéns por essa iniciativa. Olha, esse dia já está tatuado na alma do turfista. Ô Faro, agora voltando eu acho que nós não devíamos deixar passar a vitória do nosso AF Matos. Aliás, foram duas no dia, inclusive no páreo principal, o clássico imprensa. Um rapaz que começou aqui, ele ganhou com a Beduim Nassage. E ganhou a primeira vitória clássica dele, lá no Rio Grande do Sul, a segunda do dia. E mais outro fato também marcante, foram os 2 primeiros pares, 2 recordes. Rapaz, tudo conspirou a favor, né? Tudo a favor. Ou seja, os deuses do turf estavam felizes com a iniciativa. O tempo colaborou, um dia bonito, não quente. É isso aí. Um estado excelente, leve. Rapaz, quando a coisa é bem feita, a tendência é acontecer bem feito. Fazendo errado, a chance de dar certo é pequena. Mas temos que louvar essa iniciativa. E a gente mostra a pujança do turf. Não tenha dúvida. Eles não descobriram ainda o tamanho do turf, o que é o turf. É verdade, mas nós vamos chegar lá. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Vamos aguardar uma hora, eu tenho certeza. Aqui no Hipódromo da Gávea, vamos ter também Russell Base e Jorge Ricardo, não tem dúvida. Que as suas palavras sejam santas. É isso aí, gente. Tá aí, tudo falado sobre o desafio e a gente só tem a agradecer. Obrigado, Rio Grande do Sul. As elegantes andorinhas, há quase um século no mercado, a mais antiga do Rio. Fale com Daniel. Experiente, ele tem sempre a solução ideal para a sua mudança. Veja o site no anúncio. Telefone 2269-3323. 2269-3323, as elegantes andorinhas. No Jockey Clube Brasileiro, beleza e emoção correm lado a lado. Venha também participar desse mundo mágico. O Turf está pronto para recebê-lo de braços abertos. Bem, estamos aqui com o nosso programa de número 180 e hoje, primeira coisa, vamos apresentar a mesa hoje com uma pequena alteração na nossa mesa de debate. Lá na extrema esquerda, Fernando Lopes. Aqui à minha direita eu tenho hoje, substituindo o Geninho, que está lá no Espírito Santo, já ligou, já está curtindo tudo de pertinho, mas tem aqui hoje Antônio César Leal, que promete substituí-lo à altura. E à minha esquerda, Jorge Inácio. Bem, vamos começar o nosso papo a respeito dos clássicos do Rio. Não tão clássicos, não, porque as Copas Leilões, elas têm uma característica especial, mas são vistas também como páreos muito especiais. E nós tivemos 2 Copas Leilões no sábado, a dos Potros, denominada Copa Leilões Jockey Clube Brasileiro Mário Jorge e Moacir de Carvalho, e que teve a vitória do comandante Dodge, direção do Valdinei Gil, treinamento para Dulcino Guignoni. É um filho de Dodge Freewind por High Yield, criação do Aras Anderson, propriedade da Cudelaria Família Monteiro. O tempo 1 minuto 34:38, terminou em segundo Combustível, em terceiro Fiction Away, na quarta colocação Ícone do Vale e em quinto Mr. Magic. E eu perguntaria a Fernando Lopes, lá na extrema esquerda, como é que ele viu a vitória do comandante Dodge? O que esse bicho evoluiu, hein, Fernando? Mostrou, já tinha mostrado, né, Faro? Havia vencido os melhores milheiros do Rio de Janeiro. Esse par era meio óbvio, né? Ele era uma força em conteste, né? É verdade. Mérito todo para o Guignoni, que preparou, não só preparou ele para aquela prova, como deixou, que é uma prova de rigor, como deixou ele em condições plenas para correr esse par aí. Que ele ganhou o par, ele corria terceiro como se estivesse correndo na frente. É verdade, passou com quis. Quando o Veju mexeu, ele venceu com extrema facilidade, mostrando o acerto total do seu staff em aumentar a distância e levá-lo até a milha. É um animal que só vinha correndo pares de 1000 metros. Fez um trabalho excepcional. O Guignoni resolveu
experimentá-lo na milha e mostrou o acerto pleno dessa escolha, né? Você vê que na ponta vai o Ficton aí brigando com o Justice. Esse Justice é um ponto do Estúdio Globo que é muito manhoso, dessa vez ele correu até sem fazer manhas e acabou descolocado, mas participou bem da prova. Ele chegou muito longe, né? Mas o Vergil vem passando de galope, né? Passa sem dar susto. Ele olha até com um certo snobismo por dentro do Ford. Cadê os adversários? Não tem adversário, né? Ele simplesmente deixou o cavalo correr para dentro, deu uma alertadinha e... O Fernando, o Valdinei Vergil, lá na entrada da reta, antes, um pouquinho nos 800, ele já vinha olhando para trás. Já vinha olhando para trás. Sabia que os dois da frente não seriam rivais. Até ele sabia também que os de trás também não seriam, mas evitar ser surpreso. De repente o cara cobre, o animal se estranha, fica para trás, se perde na pata de alguém. Ele fez o simples. Ali tirou para fora, deixou dominar o páreo, natural venceu. Até porque no páreo tinha o combustível, né, que vinha de uma boa vitória anteriormente, mesmo sendo na areia, ele havia vencido por 10 corpos de vantagem. E nós vemos ali quando o Wagner Borges começa a se mexer em cima do combustível, aí o Gil faz o cavalo andar um pouco e faltou gás para o combustível, né, que teve que se conformar ali com a segunda colocação. Faltou gás para ele, não. Ele chegou com o de Dodge. Ele foi muito bem, mas faltou gás. Não faltou não. Faltou gás para correr atrás de uma explosão daquela que estava acontecendo lá na frente. O outro, o da mas frente, era aquele de avião, né? Mas com certeza esse cavalo combustível também será um bom milheiro e acredito que ele vai chegar aos 2 quilômetros. O Borges tentou, a partida junto. O Borges tentou, mas quando ele tentou dar a partida, o Gil só olhou para ele e deixou andar. Só que ele tinha um avião pela frente, né? Então, é verdade. Teve que se contentar. E eu estou plenamente de acordo com o Fernando, que disse o mérito todo está aí com esse mago do turf, que é o Docino Guione. Né? Conseguiu transformar um filho de Dodge num baita do milheiro. Coisas que realmente o Guione consegue. É visão, né? Conhecimento, poxa, é impressionante. Eu torno a falar aqui, é a segunda vez que eu vejo o Guione trazer um cavalo de 1.000 metros para 1.600 e corresponder plenamente com isso aí a gente está falando. A gente está falando em esfera clássica, né? Esfera clássica. Ele já fez isso N vezes, entendeu? O animal do Guione está reaparecendo de 3 meses, só correu 1.000 metros, correu 1.600. Não bate na trave, é máquina mundial, né? É verdade. É fera máxima. Mas vamos vendo aqui a chegada de novo, pois não? Não, falar mais do Guione como diz, chover no molhado, né? É gênio. É isso aí. Vamos passando para o 6º páreo, que foi a Copa Leilões. Jockey Clube Brasileiro Mário Cerqueira Teixeira de Souza, versão das Potrancas, que apresentou a vitória de Colorado Guel. Colorado Guel, que é uma filha de Lusive Quality e Oklahoma Guel, para o Midnight Tiger, criação também do Aras Anderson, portanto a criação Anderson levou as 2 provas das Copas Leilões e propriedade do estúdio Alvarenga. Teve a direção do Wagner Borges, treinamento Júlio César Sampaio. O tempo foi inferior ao dos potros. 1 minuto 35,73, aliás, diríamos bem inferior, mais de 1 segundo inferior. E a segunda colocada foi, no caso, a número 2, Outal, para o que largou e chegou igual, né? Terceiro, January Jones. Na 4ª colocação, finalizou o passe livre. E em 5º, Star Hélice. Jorge Inácio, não teve graça esse páreo não, né? Porque do jeito que largou praticamente chegou. Novidade foi só mesmo a passe livre, não é isso? Não teve graça porque nós tivemos aqui uma vitória já esperada da Colorado Guel. Essa excelente corredora que estreou em fevereiro em 1.100 metros na pista de areia, venceu facilmente por 4 corpos. Na sua segunda apresentação, ela foi levada à pista de grama e ela não teve uma boa atuação, chegando em 5º lugar. E agora, depois dessa atuação dela na grama, ela teve mais 3 vitórias na pista de areia, todas elas por mais de 10 corpos de vantagem, inclusive a última por 13 corpos. E agora, voltando à pista de grama, ela mostrou perfeita adaptação e não tomou conhecimento das adversárias. Olha ali, juntinho à cerca, você vai ver, essa égua largou mal a passe livre. Ela largou, o atraso maior do páreo não foi dela, foi da Índia Negra. Mas a corrida de recuperação do passe livre numa direção
diga-se passagem, muito boa, né? Bom, sempre por dentro, menino. Sempre por dentro, ela vem lá coladinha a cerca, aproveitou tudo, chegou num bom quarto lugar. Interessante. Esse páreo, né, Fábio? Assim, a égua não correspondeu na grama. Ela pegou um páreo, à época, duríssimo. Clara Baby e Poderosa Nativa. Era o que tinha de melhor. Clara Baby era líder, no caso era líder tinha perdido aquele páreo que deu aquela confusão. A Poderosa Nativa era uma potranca boa do São Francisco da Serra e estava uma raia meio pesada. Ela se assustou na passagem, correu na ponta aberta. Mas tu não pode dizer que ela não se adaptou. Agora, o padrão que ela mostra na areia é diferenciado, é para égua para ser exportada. Agora, continua sendo. Continua sendo. Agora, esse páreo, eu até tive a oportunidade de falar isso no programa. Você está jogando, vamos num páreo de turma. Uma égua de 4 vitórias está correndo peso a peso com uma égua de 100 vitórias. É verdade. Entendeu? Que essa Copa Leilões dá chance disso. É difícil você. Ela pode chegar lá e pode perder? Pode. Agora, você não pode chegar. E como é que você vai marcar contra uma égua dessa? Não tem. Ela tem como. Não tem como. Primeiro, ela é ligeira, baliza 1, cerca de 9 metros. Treinado, primeira vez apresentado pelo Sampaio. Sampaio, um treinador que dispensa comentários, um cara que, traz os animais no último furo sempre. Uma prova clássica, a primeira apresentação dele, sabe que é uma potranca tida em altíssima conta, o cara caprichou máximo. E apesar de como o Fábio já comentou a respeito do tempo, o tempo para mim foi um tempo normal, porque ela nunca precisou ser exigida, né? Praticamente ela braceou o cara inteiro, né? O Roger fez correr no final, só no final. Eu acho que não me lembro dele ter dado chicotada grave, não. Pode ter dado alerta. Só alertou. E ela veio normalmente. Quer dizer, se fosse exigido, esse tempo com certeza teria caído. É óbvio que ela precisa enfrentar as melhores da geração, mas a vitória era uma vitória esperada e foi bastante fácil, de acordo com a categoria que ela tem. Cada páreo é um páreo, né? Isso aí, claro. Bem, vamos passando então para o programa de domingo. Nós tivemos apenas uma prova do calendário clássico, foi a prova especial Platina, e que apresentou a vitória também de uma favorita, no caso a Queen of Night. Ela teve a direção do Muriel Silva Machado, substituiu o Valdinei Gil, que caiu no quarto páreo. E treinamento para o Guignone, tá aí o Guignone de novo, deitando e rolando. Ela que é uma filha de Idomeneu Elixir da Mupor Efervesce, em criação e propriedade do Aras Tributo à Ópera. O tempo foi 2 minutos, 7 segundos e 32, mas a grama já estava pesada. E a cerca móvel de 9 metros, conforme vocês podem ver. Na partida, logo pediu uma raia ali, a energia formidável, e não se recuperou. E aí, Fernando? Também não deu susto a Queen of Night, e o Muriel fez a corrida que bem entendeu. Nos 800 deu a partida e acabou com a brincadeira. Sim, ele acompanhou bem. A Queen of Night é uma égua de campanha, era a égua de melhor campanha do páreo, sem dúvida alguma. Ele sabia disso, sabia o que estava montando, era uma montaria excelente, que era do Vegil. O Vegil não pôde montar porque caiu. A oportunidade apareceu para o Muriel, que é um garoto muito trabalhador e merece. Ele é um garoto que melhora todo dia. Tanto que ele está recebendo a confiança de um dos principais treinadores aqui do Turf Carioca, que é o Venâncio. O Venâncio tem dado 90% das suas montarias tem sido o Muriel, que é um garoto muito trabalhador, tem ido lá no centro de treinamento toda semana e está montando os cavalos do Venâncio. E monta para todo mundo, porque tem um bom relacionamento. O agente dele é o nosso amigo Thiago Guedes, então ele só faz evoluir. E a égua tinha sobras no par, ele conduziu muito bem, deixou a Tetangê fazer o treino da prova até a hora que ele quis, passou por ela com facilidade, e no final ele só manteve o ritmo, porque ninguém descontava nada, porque ela estava pedindo também para ser ultrapassada, mas ninguém tinha força para tal. A grama pesada dificulta. Ainda melhor, também já passou com facilidade pela Tetangê, a gente vê aí, tenta dar a estocada final contra a Queen of Night, mas a Queen of Night vem tranquila ainda, e o Marcelo já vem exigindo desde lá de baixo. Agora no final, que o Muriel vai fazer correr, e ela só mantém o ritmo, ela não aumentou, não teve um grande final, mas as outras não tinham força, e a raia pesada também não deixou ninguém ameaçar a vitória dela. A alta definição passou para terceiro e vai ficar com a terceira posição mesmo, mas afastada, sem dar a impressão de passar para segundo. E acho que a Energia Formidável, que foi a quarta colocada, e a Tetangê, a quinta, completaram o placar. O Petit Maquette estava realmente deslocado, estava num páreo muito forte, acabou fechando a raia. Agora, confirmou o favoritismo sem dar susto a Queen of Night. Como eu disse, inclusive escrevi isso no site, Queen of Night reinou absoluta nessa prova aí.
E é verdade, reinou absoluta e, de fato, ela mostrou uma superioridade grande, que, aliás, os apostadores já previam, né? Transformaram ela em favorita, uma pole de 1,40 apenas. Tem uma campanha clássica, consistente, né? Ela andou até correndo esse disparo de 3 mil metros. O pai dela foi um excelente fundista, ele Domeneu também defendia corria na frente. Defendia essa farda do tributo à ópera também. Era um grande fundista. Ela andou até correndo esse disparo de 3 mil metros contra o Duboni, que por acaso corre semana que vem agora. Volta do Duboni. Volta do Duboni e trazendo junto com ele o De Duarte. Opa, maravilha, belíssima informação. Realmente a gente já estava pensando a ficar com saudade do De Duarte. É um jogo que não pode faltar. Ele bateu o peso, apresentou aí os documentos necessários, bateu o peso na sexta-feira e já está assinando hoje. Algumas montarias hoje e no final de semana já vai estar atuando, e uma das montarias dele, inclusive, é o Duboni, que é a força da principal prova do final de semana aí, que é a prova especial. Eu que sou cego, não enxergo nada, mas tudo bem. Prova especial Gualixo, sexta etapa da Taça Pati. E ele ganhou as 5 primeiras, né? Essa é o quê? Qual a distância? É 3 mil? Essa é 3 mil metros. Todas agora, acho que agora tem mais uma em 3.200, mas... 3.200. Todas as outras já teve as 2.800 e tem a de 3 mil, e acho que tem uma de 3.200. Aquela de 3.500 não tem mais. É o chamado circuito do Boni, né? O circuito do Boni, agora vai ser o circuito do Boni. A intenção do seu staff é ganhar as 8 etapas, acho que são 7 etapas esse ano, as 7 etapas. A intenção é essa. Também não se trata de nenhuma coisa, nenhuma barbárie, não. Perfeitamente dentro dos planos. Perfeitamente dentro dos planos. Os adversários são mais ou menos os mesmos. Vai ser difícil ele perder. Ele vai enfrentar Valerianos, Bellamy, Vitório Schemp, Massis e In Your Life. Quem chega a segundo, Jorge? Descobri quem chega a segunda. É complicado. A segunda é difícil. Bem, vamos então rumando para São Paulo, quando nós tivemos no sábado. Aliás, curiosamente, não tivemos corrida no domingo, né? Preocupantemente, diga-se de passagem. Mas no sábado tivemos a prova especial Ciro Frari e a vitória do grande favorito, o embaixador inglês. Direção do André Luiz Silva, treinamento Vitório Fornazaro. Segundo chegou Selo Empire, terceiro Fox Leader, quarto Vendor e na quinta colocação, que bonito é. O vencedor do páreo, um filho de First American Expert Dancer por Music Prospector, criação e propriedade do Aras Figueira do Lago. O tempo foi 1 minuto 22 e 235 centésimos para os 1.400 na grama macia com cerca móvel de 6 metros. Aqui de 9, lá em São Paulo de 6 metros. Jorge, prova especial Ciro Frari. O embaixador inglês não deu confiança também, né? Os favoritos predominaram essa semana no setor clássico, né? Houve um predomínio total dos favoritos e essa vitória do embaixador inglês, ela já era esperada, né? Esse cavalo reapareceu alguns dias atrás e venceu de forma grandiosa e dessa vez também ele não tomou conhecimento dos adversários. Foi corrido ali na expectativa em terceiro, enquanto o Vendor e o Que Bonito É faziam o trem da carreira. O jockey manteve ali na terceira colocação. Quando contornou a curva, o jockey colocou ele na mesma linha dos outros dois, por fora de todos, e quando ele fez andar, o cavalo agradeceu e saiu tirando. E os dois que vinham brigando ali pela frente, o Vendor e o Que Bonito É, esmoreceram de tal forma que chegaram último e penúltimo. Brigando. Brigando. Luta intensa da chegada à largada, os dois saíram num tira-teima ali. E no finalzinho, quem avançou muito foi o Selo Empire e ficou com a segunda colocação. E o Fox Leader, que corria último, avançou para chegar terceiro. Mas uma vitória muito bonita, muito tranquila do embaixador inglês, que eu reputo, lá em São Paulo, na pista de areia, um dos melhores cavalos em atuação. Você não achou que a direção do André Luiz Silva lembrou um pouquinho a do Valdinei Gil? Comandante Dodge, né? Do comandante Dodge. Olha só, ele olhou para o resto com desdém, veio lá por fora tranquilito, mas não, ele passa com aquele olhar assim de desdém, diz, vocês já estão no bolso desde a hora que eu bem entendi. É como se diz, cuidado que está vindo mais gente aí atrás, porque eu já estou indo.
E foi isso que aconteceu. Olha lá, ele veio totalmente de pedra, imóvel em cima do bicho, e passa a hora que bem entende, sabia. Como autêntico Lorde, né? Como autêntico Lorde, mantendo o embaixador inglês. Ele foi bicampeão dessa prova, porque ele ganhou essa prova no ano passado. Foi bicampeão, exatamente. Bicampeonato embaixador inglês na prova especial Ciro Fraga. Os dois ponteiros, como é que é? Venda e que bonito é. Estão lá na briga ainda. Os dois largaram brigando e chegaram brigando. Que bonito é, largou ainda primeiro, mas deixou a cerca pro Vendor, o Vendor veio, dois foram lá, batendo palminha da batida da chegada. É isso aí. Bem, vamos então agora, dando uma passadinha rápida em nossos estúdios, já que a pouquinho nós voltamos com a etapa final de Rede Turf na TV. É já. As elegantes andorinhas, há quase um século no mercado, a mais antiga do Rio. Fale com Daniel. Experiente, ele tem sempre a solução ideal para a sua mudança. Veja o site no anúncio. Telefone 2269-3323. 2269-3323, As Elegantes Andorinhas. No Jockey Clube Brasileiro, beleza e emoção correm lado a lado. Venha também participar desse mundo mágico. O Turf está pronto para recebê-lo de braços abertos. Bem, estamos de volta e agora com a nossa etapa final de Rede Turf na TV. E eu queria aproveitar o dia de hoje parabenizar uma pessoa importante, a doutora Adriana Leal. Quem é a doutora Adriana Leal, sabe? A doutora Adriana Leal é minha filha. Está fazendo hoje 29 anos. Adriana, para você, um beijo bem grande, tá? Todo o carinho que você merece nesse mundo e tudo de bom para você. É pena que eu não pude almoçar com você, mas vai ter forra. É isso aí, os parabéns são extensivos de toda a nossa turma. Até o Joemil, lá de onde está, também já está mandando os parabéns aí para a doutora Adriana. O Guilherme também mandou uma mensagem aqui dizendo que ele quer ir no almoço. É isso aí. Estão todos convidados. O Guilherme Bocão é com ele mesmo. Pintou Bocão. Falou Bocão livre, tá o Guilherme, tá o Joemil. Olha lá, Zé Galinha, Pardal, tudo o pessoal do Bocão. Essa senha já sai do 150, porque 150 primeiro já tem. O cara mandou uma mensagem, não esquece, eu tô nessa boca. Tô nessa. Avisa o Leal aí que eu tô chegando. Os amigos sempre são bem-vindos. Ô, Léo, um gol de placa, né, do Jockey Clube do Rio Grande do Sul, essa promoção do Base com o Ricardo. Adorei ver de perto o Base, que simpatia de figura. Ele culminou vindo aqui no sábado, no Hipódromo da Gávea, e foi entregar o prêmio. A ganhadora da Copa Leilões versão Potrancas, que foi a nossa simpaticíssima égua do Alvarenga. O Colorado Guel. E ele estava lá, com toda a simpatia dele, uma figuraça. Realmente é uma figura espetacular, em todos os sentidos. Uma pessoa, como é que eu vou dizer, hábil, né, em falar, em tratar as pessoas. A gente sempre pensa que um jockey não tem um gabarito de conversar, às vezes, com certas pessoas. Então, eu acho que... tinha um amigo que já dizia isso, ele dizia assim, o jockey já anda e fala, o resto... Pois mas o Base não. O Base realmente merece o que tem feito, o que fizeram. É muito bonita a homenagem que fizeram a ele. O que mais chamou a atenção de vocês na festa lá do Rio Grande do Sul? Bom, eu achei muito interessante essa promoção que eles fizeram e os dois mostraram a qualidade deles, né? Não tem nada que mostrar a ninguém, mas o duelo entre os dois ali, principalmente no quarto e no sexto páreo, onde os dois saíram agarrados o tempo todo e chegaram ali lado a lado, mostrou a qualidade deles e foi algo muito bem feito pelo Jockey Clube do Rio Grande do Sul, que teve essa primazia de trazer esses dois grandes jockeys e, conforme você mesmo falou, a quantidade de acessos que já teve no Facebook e nas redes sociais. E
chamou muito a atenção. Você não achou, Jorge, que o Ricardo, é lógico, a nossa torcida toda, a gente ficou feliz que ele foi o campeão do desafio. Agora, o base foi tão cativante que já tinha gente que, se fosse empate, gostaria também. Olha, e depois que eu vi o base, eu não tinha visto ainda nenhuma corrida do base, sinceramente, eu confesso. Mas depois do que eu vi ele montando ali no Rio Grande do Sul, o Ricardo vai ter que suar para tirar essa coroa dele, hein? Ele vai ter que parar 2 anos e o Ricardo vai ter que correr mais uns 4, porque o homem monta não muito se preocupa, bem, não. Ele tem estilo, hein? Não se preocupa não que eu digo a você que o Ricardinho ganha e vai ganhar com uma diferença boa para o base. Com todo o carinho que a gente tem pelo base. Salientar também o base, né? Veio, assinou as montarias e você vê que ele fez questão de um dia antes conhecer a pista, conhecer os animais. É um baita profissional. Um senhor profissional. Não deve nada ao Ricardo, não. Apesar que o nosso Ricardinho é fora de série. Mas o base mostrou o jockey que ele é. Cara, eu achei muito interessante o fair play dos dois, entendeu? É verdade. Eles não levaram isso como uma competição, Perfeito. não mostram assim que eles têm uma rivalidade entre os dois. Tem uma disputa, eles quer ser o recordista mundial, o outro quer ser também, mas eles não têm uma rixa, não tem uma animosidade entre os dois, tem um respeito mútuo muito grande. E o Base foi tratado aqui na Gávea, ele até na entrevista que ele deu, ele falou que não esperava receber tanto carinho aqui, porque aqui é a casa do Ricardo, entendeu? É, lógico. Mas não, ele foi tratado aqui muito bem, todos fizeram questão de tirar foto com ele, de autógrafos e cumprimentos, então ele ficou muito surpreso com isso. E o Ricardinho também, quando venceu, que foi entrevistado, ele falou, para mim o melhor teria sido dar um empate, é óbvio que eu gostei de ganhar. E quem vê de longe pensa, tá jogando pra galera. Não, o Ricardo é assim. O Ricardo gosta de ganhar para o ímpar. Mas é um cara, é um gentleman. Ele mais do que um competidor, ele é um homem, entendeu? Então, na acepção da palavra. Então, os dois merecem esse sucesso que estão fazendo. O Base veio aqui, deu um show de carisma, show de simpatia. Os meninos tirou foto com os aprendizes, tirou foto na premiação, foi lá no Salão das Rosas. Deram entrevista para TVs e rádios. Isso, todo canto, não se furtou a nada, foi correr, chegou lá, foi correr para manter a forma, foi conhecer a pista, tirou foto com os profissionais de lá, terminou, participou das festividades todas, assinou. Logo não tem esse negócio, estrela. Alguém acha que o Ricardinho vai perder pro Base? O quê? Alguém acha que o Ricardinho vai perder esse ranking mundial pro Base? Olha, ele vai ter muito trabalho, depende da saúde. Eu vou dar a vocês uma fórmula. Se ele tiver saúde, eu acho que ele não vai perder porque ele é mais novo. Exato. Mas ele não vai desistir. Vê se a minha fórmula é boa, Fernando. Eu vou dar a você a fórmula para o Ricardo ganhar essa estatística, deixar o Base umas 300 atrás. Ele passar os últimos anos dele aqui na Gávea. Que o Ricardo? Sim, ele hoje, financeiramente, ele não depende ele mais deve fazer isso. Mas a vantagem na Argentina tem corrida todo dia, né, Fábio? Mas são corridas com palio de 10 e que ele tem disputa com uma turma brava lá, que é rei absoluto. O final da carreira, provavelmente, ele vai vir. Ele falou que ele quer vir bater o recorde mundial aqui no Rio de Janeiro. Então pode ser que ele... Um ano aqui ele ganha 400 e tchau, Base. O do Ricardo a gente espera tudo. Mas ele voltando a montar aqui, ele também pode tentar as montarias dele lá no sul. Assim como ele monta em vários hipódromos lá na Argentina, também ele pode ir ao sul. A distância daqui. Mas esse homem, na busca do sucesso dele, ele não mede distância. Ele não mede distância. Mas aí negócio complicado. Quando ele monta em Palermo, eu vou montar em Niterói, vou montar ali em São Gonçalo. Agora não, vai ter que ir lá no sul. Mas avião encurta qualquer distância. É verdade. Avião e telefone são meio de transporte rapidíssimo. Falando inclusive do beijo, ele tirou foto com todo mundo, ele só pediu para tirar foto com uma pessoa, foi com o Celso Afonso. Celso Afonso é de parabéns. Ele pediu para tirar foto comigo, eu fiquei meio relutante, mas vou tirar foto com ele, senão ele vai voltar para lá sem minha imagem. Tirou uma foto abraçada com o Celso Afonso. É brincadeira, né? E é boa modéstia do Celso. Não, só para fazer um artista, né? Então, é um modelo internacional. Tá certo. Mas esse negócio ele postou a foto no Facebook, a foto bombou, várias pessoas comentaram, curtiram, mostra o carisma que o Base realmente passou na sua vinda aqui ao Rio de Janeiro. As Tríplices Coroas paulistas vão ser disputadas, já tem data marcada, dia 4 de outubro,
o Grande Prêmio Jockey Clube de São Paulo, que é em 2.000 metros a prova de produtos, e a segunda etapa da Tríplice Coroa Paulista de Fêmeas, que é o Grande Prêmio Henrique de Toledo Lara. Este vai ser em 1.800 metros, pista de grama. Portanto, nós teremos a presença da Off the Road, que foi a vencedora do Grande Prêmio Barão de Piracicaba, a primeira etapa, mas não teremos Outplay, não é isso, Fernando? Outplay não vai correr. Seus responsáveis estão estudando ainda a continuidade da sua campanha, mas é certo que ele não vai a São Paulo para correr, tentar o título da Tríplice Coroa. Uma pena, porque o cavalo tinha um perfil disso. E fique bem claro, o cavalo não está com problema físico nenhum, o cavalo está treinando normalmente, simplesmente uma opção dos seus proprietários, em conversa com o treinador, de direcionar a campanha dele para outro lugar. É uma pena, porque eu acho que nós teríamos um tríplice coroado em São Paulo. Teria muita chance. Um animal de muita categoria, que tem raça para ir bem ao aumento da distância, preparado pelo Beto, que é um craque, estava contando com a direção do seu lavor. Era uma combinação bastante viável para conquistar o título. Agora, a gente vê, e quem manda é quem paga a conta, né? Então, eles estão decidindo aí pela continuidade da campanha do animal, mas repito. Há a possibilidade de sair do Brasil? Claro, eles estão estudando tudo. Eu acho que ainda não é o momento deles sair do país, não. Acho que eles ainda não estão pensando nisso, não. Vocês estão pensando em guardar ele para a Coroa Carioca aqui, que é logo no início do ano, ou se vai correr o Lineu de Paulo Machado. Eles estão decidindo. Com certeza vão escolher o melhor, porque é um pessoal que gosta de turf e sabe muito de turf, né? É verdade. Bem, muito brilhante o trabalho feito pelo criador José Carlos Fragoso Pires Juntos a respeito dos números da criação brasileira, período 1970-2013. Brilhante, mas preocupante para quem gosta do turf. Isso porque os números mostram que caíram os garanhões, caiu a quantidade de garanhões, de éguas matrizes e de produtos nascidos. Isso significa dizer que o turf vai caindo. Acho que chegou a hora da gente largar um pouquinho as vaidades e todo mundo juntar forças, porque está na hora de dar a virada no nosso esporte. É uma sugestão que fica. Foram reajustados para baixo alguns prêmios, alguns valores, melhor dizendo, de multas, o que a gente parabeniza a comissão de corrida. E uma sugestão que eu vou fazer aqui, que fica aí a gosto de todos. A gente sabe que a ideia da multa, ela tem uma ideia de fazer uma correção de rumo. A ideia da multa não é penalizar ninguém em termos de depenar o indivíduo. Então, essas multas que nós temos por excesso de peso, muitas vezes têm sido superiores ao que o próprio profissional recebe. Por que não limitar num percentual? Estabelece lá o percentual, 50%, 60%, 90%, mais do que o profissional tiver direito de ganhar no páreo. Me parece ser uma medida bem saneadora, porque a ideia é saneadora, agora acaba sendo meio cruel para o profissional, que tem perdido às vezes mais do que ganha. Não é justo o cara estar trabalhando e pagar para trabalhar. Mas fica aí a ideia, quem sabe isso possa mudar, né? O Hileno Paulo do Nascimento, que é o segundo gerente do Daniel Neto, recebeu matrícula e vai substituir o Daniel durante os 3 meses de suspensão. Quem lembra aí do Alakazam, o Illusive Quality Médica Rafaela por Royal Academy? A magia do turf. Isso. Alakazam. E ele fez a mágica dele já nos Estados Unidos. Estúdio Golconda. Ganhou Estúdio Golconda, criação TNT, e está brilhando lá. Ganhou um allowance de $100 mil. Nada mal. Ele aqui na Gávea ganhou a prova especial Super Power, né? Aqui ele só correu 2 vezes. Estreou ganhando a Super Power e depois no Grande Critério, né? Mas aí ele não se colocou. Critério de Portos foi o Conde Heisberg, ele não se colocou. Mas era tido como. Sempre foi tido máquina, em altíssima conta. Sempre foi tido em altíssima conta. Na estreia dele, ele era o cavalo mais comentado do mês. É verdade. O cavalo mais comentado do mês. Ganhou aquela prova especial Super Power, ganhou em boa lei, ganhou com o Dalton, um páreo muito bonito. É uma foto linda que a gente tem aí. Sempre que fala sobre o Alakazam, essa foto que se é usada. Ele é um cavalo que chama a atenção. É um cavalo bonito, forte. Muito bonito, é um animal muito bonito mesmo. O Grande Prêmio Bento Gonçalves, na euforia lá da festa do beijo do Ricardo, o presidente José Vecchio Filho soltou a bomba lá, que é a premiação do Grande Prêmio Bento Gonçalves desse ano. R$100 mil fora o ADAT. Portanto, está aí. R$100 mil ao ganhador ou R$100 mil de bolsa?
100 mil reais para o ganhador. Para o ganhador? Para o ganhador, fora o árbitro. Eles têm que manter um nível de competidores para poder manter o páreo em nível de grupo 1. Porque é verdade. Foi mantido em grupo 1 esse ano porque não foi comunicado à época, então eles não conseguiram. Você sabe qual é o critério, né, para ser grupo 1, né? Eles precisam... Precisa ter pelo menos 5 vezes o maior valor do páreo de 2 anos. Aí, que dá em torno de 50 mil. Em torno de 50 mil. Eles têm... O Grande Prêmio Paraná não conseguiu e já foi rebaixado para grupo 3, não é isso? Isso mesmo. Isso, grupo 3. Bem, o Grande Prêmio Paraná agora foi rebaixado praticamente para nada, né? A extinção, né? Por enquanto não tem carta patente, não pode nem ser realizado corrida. Não. E esse páreo já chamou a atenção da Cudelaria Barcelona, que comprou o cavalo Beautiful Point, um point given na Beautiful Carol Dixieland Band, comprou a Aras Anderson e a ideia é participar desse páreo. Vai tentar o Gui. Ganharam com o Stock Holder, não foi? Ganharam com o Stock Holder. Está onde o Stock Holder? Stock Holder hoje está fazendo campanha em Pernambuco. Ele ganhou essa semana a melhor prova. E ano passado eles foram o segundo, foram o terceiro com um cavalo com a letra A, que eu não vou me lembrar o nome, porque eu sou um velho esclerosado, mas é um cavalo bom, montou até o Mazinho. O Mazzini foi o jogo. Isso aí. Mazzini foi o jogo do Stock Road na vitória do Bento. Na vitória do Bento? Foi. Porque o H. Fernandes ganhou o Paraná. Bem, Valdinei Gil caiu no quarto páreo de domingo e olha, custou caro para ele. Embora tenha sido o que mais pontuou a semana, perdeu 3 páreos por causa dessa queda. Ele caiu dividido do Bagé na partida e perdeu com Queen of Night, montaria sobrou para o Muriel, o Gigante de Ouro sobrou para o Berreis e o Microchip, que foi montado pelo Marcelo Almeida. Aliás, como é que está a situação da estatística, Léo? O Valdinei Gil continua liderando a estatística, ele teve 6 vitórias essa semana. Foi o melhor também. Domingo, foi o melhor. Seriam 9, né? Seriam 9. O Borges tem 5 vitórias, o Bruno Reis 4 vitórias, o Muriel e o Marcelinho Almeida 3, e o Aime Souza 2. O Aime Souza quase faz 100%, ele montou 3 e ganhou 2. Qual é a diferença do Ricardo? Do Ricardo. A gente fala em estatística, lembra de Ricardo. Do Gil pro Borges? Do Gil pro Borges. Tem a diferença aí de 6 vitórias, né? Mas nós temos que ver que o Borges está atropelando forte, né? E nós estamos gravando aqui na segunda-feira, o Borges vai montar e o Vigil não vai montar combate. O Vigil não vai montar no noturno de segunda-feira. Agora, ele foi vetado hoje? Foi vetado. Ele mesmo se vetou, está com dor na perna. Ah, tá. Estava fazendo... Porque a possibilidade de montar existia porque a queda não foi nada de grave. Mas, só a dor que fica a pancada. Estava com dores na perna, estava mancando, achou melhor não montar. E o Borges tem montaria. Se eu não me engano, o Borges teria, salvo algum forfé, que aí eu não vou me lembrar, ele teria montaria para 27 dos 29 pares que ele podia montar. Só que ele estava suspenso na sexta, entre sábado e segunda seriam 29 pares. Ele montaria em 27 dos pares. Só 2 pares que o Borges não iria atuar. E ele está vindo quente aí, né? Atropelando. Está dando ótimas direções. Uma das melhores direções da semana foi que ele deu na Energia Emirate no último par de sábado. Foi uma das melhores direções que teve na semana. Ele está uma forma excelente. Ele sabe que tem que ganhar dinheiro, porque a Sofia é uma máquina de gastar dinheiro. Ela é uma artista. Todo mundo no hipódromo é apaixonado por ela, tira foto com ela. Se ela cobrasse, se o Borges cobrasse R$1 por cada foto que a filha dele tira, ele ganhava mais do que ele ganha de prêmio somado ao salário do Alvarenga. Tá certo. Bem, o cavalo Santo Anjo, Porto Santo Anjo do Estúdio Paisano é tido em altíssima conta e fracassou 2 vezes. Mas tem explicação, hein? Nutaliose. O bicho vai se recuperando e vai reaparecer no mês que vem. Guarde o nome dele, porque é tido em altíssima conta o Santo Anjo. E eu quero agradecer a presença hoje de todos aqui, mandando um abraço para o nosso Emílio de Souza, que está lá cuidando, né, lambendo o netinho. E cuidando da filha também, porque está tratando a mudança dela. E trabalhando na empresa de eletricidade lá de Vitória. Me ligou ontem, estava em cima de uma escada, trocando lâmpada. Eu falei, pô, Jamil, tá louco, tá me ligando? Eu tô aqui trocando lâmpada, queria falar, caramba. Tá certo. Coisas de Joemil. Esse é o Joemil. Esse é o Joemil que a gente conhece. Agradecer aqui a presença do Antônio César Leal, que é nosso parceiro já de longa data e realmente é uma figura espetacular. Nosso Jorge Nasco, que é um show, vocês já conhecem bem.
E agradecido principalmente a todos vocês, amigos telespectadores, por essa audiência. Olha, a cada dia a gente ouve mais gente dizendo que está curtindo o programa. O programa é isso, é entretenimento, é fazer o que vocês gostam. Esse é o nosso lema. E se alguém tiver alguma sugestão, nós estamos sempre abertos a ouvi-las. Com isso, eu me despeço de vocês e prometendo estar de volta, se Deus assim permitir, na próxima semana com o programa 181. Até lá, gente. Não agradeceu a mim, não? É melhor não ter vindo, porra. Fazer uma reentrada, entendeu? Só para fazer uma observação, uma coisa que nós nunca fizemos, vai ficar gostoso. Desse finalzinho. Não, faz esse final de novo agora. Não, mas aí não tem, aí não tem coisa, aí não tem coisa. Faz esse final de novo. Você agradeceu a todo mundo. Então vamos lá. Tem sim. Senão não tem. O final que ele agradeceu a presença dele, não esqueceu o final. Isso. Não tem chance, pô. Tem que voltar mesmo. Não, faz o final que você falou, agradecer, não sei o quê, não me lembro o que era. Só o finalzinho. Isso, aproveita isso e agradece a todo mundo. Vamos lá. 1, 2. Bem, quero aproveitar para agradecer a presença dos companheiros hoje. O companheiro já antigo, né? Fernando Lopes, que eu tenho o prazer de trabalhar desde os tempos de Rede Turf na TV, quando ainda era o site. Era o site, é. E ele sempre com uma participação brilhante. Fernando, que eu reputo, um dos grandes profissionais do ramo de turf, hoje em dia. E não de hoje, não. É que às vezes a pessoa fica meio esquecida, né? Mas ele está aí mostrando toda a sua classe, toda a sua categoria. O Jorge Inácio, que já está conosco há algum tempo também, mostrando seu brilhantismo, principalmente o companheirismo que ele exibe sempre com a gente. E hoje tendo o prazer da visita de Antônio César Leal, meu companheiro já de muito tempo, mais de 50 anos, né? Por aí. Também não vou entregar muito para não dar mole da idade. Não, né? Entrega demais, né? Isso aí é. 50 anos, né? Por aí, Não, por aí. para por aí. Mas agradecido principalmente a você, amigo telespectador, agradecer aos nossos colaboradores aqui, a turma boa da TV Turf. Tá aí o Zé Galinha ali. Zé Galinha é nosso. Tá me olhando ali. Pardal. Me encarando. Pardal é nosso diretor, ele que coordena a gente aqui. Isso aqui isso tá aí, parecendo uma aviária. Toda a turma da Zé TV, eu não Galinha. quero falar de internet, não posso esquecer o Bira, o Cláudio, né, que são os chefes, a gente tem que sempre lembrar do chefe, mas extensivo a todo mundo que participa, porque realmente não fosse o brilho deles, o programa não teria o brilho que vocês vêm achando que tem. Mas a gente agradece principalmente a você, amigo telespectador. Toda semana eu recebo gente nova que está curtindo, que vê pelo site. Agora vocês podem acompanhar também o programa no site. Como vocês fazem com as corridas? Na hora que passa na TV, quem não tem acesso à TV, pode ver no site do Jockey É bom Clube que você pode ver Brasileiro. pelo celular, né? Ou Consegue ver pelo celular, exatamente. Passando Pode- no site, você consegue ver pelo celular. Como diz o outro, iPad, ai não sei o quê. iPad, iPod, Aí iPod. Pode, aí não pode. Né? Onde quiser, você pode acessar e a gente agradece e promete estar de volta, se Deus assim o permitir, na próxima semana. Um abraço e até lá.